Criança no Brasil não pode trabalhar, mas pode usar droga que ninguém fala nada. Cara, essa aí é uma fala do presidente Bozo, que ele soltou essa semana. E, como sempre, gerou muita polêmica, né? E é um assunto bem controverso. E eu trouxe algumas informações aqui que vale muito a pena a gente discutir. Então, mais enrolação, bora pro vídeo. Antes da gente começar, eu já queria pedir pra você já ir deixando a sua curtida já, se você não é inscrito, pra você se inscrever no canal. E é o seguinte, durante uma live essa semana o presidente Bolsonaro falou justamente essa frase: criança no Brasil não pode trabalhar, mas pode usar droga que ninguém fala nada. E em certo ponto ele não mentiu, até porque o que a gente vê de criança e adolescente aí no mundo das drogas não é brincadeira. O que a Constituição diz pra gente sobre isso? De acordo com o ECA, a idade mínima para uma criança se tornar um menor aprendiz é de 14 anos. E para ingressar no mercado de trabalho, de 16 anos. Eu não trabalhei na minha infância, mas eu aprendi. O que eu aprendi? Durante o meu período de férias, eu ia para a fazenda com o meu falecido pai, e lá ele me ensinou basicamente de tudo um pouco. Como que opera uma plantadeira, como que opera uma colhedeira, um pulverizador. Então, talvez hoje eu não consiga mais pelo fato de eu estar desatualizado, estar destreinado. Mas em questão de pouco tempo, muito provavelmente eu estaria apto novamente a trabalhar com esse tipo de coisa. E cresci também com o meu pai me contando da história dele lá no sul, que pelo fato de ser um pouco pobre não, ser pobre, né, de viver na pobreza, e naquela época era muito fácil ter terra, e meu avô comprou as terras. E acabava que ele tinha que trabalhar junto com o avô, tinha que cuidar do gado, cuidar da lavoura, trabalho braçal. E isso não o impediu de terminar o ensino médio, na época o segundo grau que ele falava, não impediu de fazer o colégio agrícola lá, né? Aqui a gente conhece como os IFs, hoje em dia a gente conhece como os IFs. Mas antigamente eram os colégios agrícolas. Isso não impediu de se tornar um excelente profissional, só agregou. Por quê? Quando ele terminou o ensino no colégio agrícola, ele já tinha toda a experiência, toda uma vivência do que ele aprendera outrora no serviço com o pai dele, meu avô, na fazenda. Não é porque ele foi a pessoa que me criou, ele não me deu um nome, aliás, era um pai adotivo. Mas esse é um dos principais pontos de admiração que eu tenho por ele. Por essa história de vida. E ele contava que assim, lá no sul era muito frio. Né? Na infância dele, quando ele tipo assim, não tinha calçado pra ir, ia pra escola e voltava a pé no frio, na geada. E isso não o impediu de vencer. Aí hoje em dia não pode, ou a criança não pode trabalhar mesmo por vontade dos pais ou mesmo por vontade dela. No censo realizado entre 2000 e 2010 pelo IBGE, para quem não sabe que é o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, as regiões Nordeste e Sudeste lideram no trabalho infantil, com jovens entre 10 e 17 anos, em sua maioria homens, no trabalho rural ou braçal, exceto nas grandes capitais como São Paulo. O trabalho que eu falei que é permitido antes dessa idade mínima de 14 anos, o único que contraria as normas é o trabalho artístico. Mas ele determina regras como carga horária de trabalho, se não me engano ele exige que o jovem esteja estudando também. Existem algumas séries de especificações que são determinadas por alvará pelo juiz que concede. Por que não se estende esse tipo de serviço para o resto da população? Por que um jovem não pode, sei lá, trabalhar 3 horas por dia numa empresa e receber uma remuneração em dinheiro?
o que muito provavelmente desacarretaria no orçamento da família. No começo do ano, isso ali já poderia ajudar na compra do material escolar, na compra do uniforme escolar, poderia auxiliar pagando uma conta de casa, uma conta de água, uma conta de luz. Seria tão mais fácil se todos vissem desse jeito. E tramita na Câmara um projeto de lei número 4.968 de 2013, que altera a idade mínima do jovem aprendiz melhor trabalhador de 14 para 16 anos, mantendo assim a única possibilidade dos jovens de trabalhar abaixo da idade mínima no trabalho artístico. E o autor dessa lei é ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido deputado, ex-deputado Jean Willis. E ele fala o seguinte: o projeto dele estabelece que mantenha-se o alvará, né, com autorização judicial, autorização dos pais, e que o jovem receba uma remuneração menor, sendo que a outra parte deve ser depositada uma caderneta de poupança até que ele atinja a maioridade e receba uma assistência medida de psicológica, odontológica e escolar. Se caso uma dessas três falhar, ele deve imediatamente abandonar a função e se dedicar às outras demais. Em parte eu concordo e discordo com esse projeto de lei do Jean Willis, porque não tem necessidade de você aumentar a idade mínima. Eu acredito que deveria se reduzir. O jovem tem condições físicas e psicológicas de trabalhar com 13 anos. Ele quer trabalhar com 13 anos, os pais deles querem que ele trabalhe com 13 anos. Ele pode estudar e trabalhar, por que não? É correto entregar uma parte do salário e depositar outra? Acho correto também. Porque isso vai ser uma garantia do jovem de no futuro ele poder ter uma garantia que ele vai ter um veículo bom, que ele pode até dependendo do tempo de trabalho, ter a grana para entrar com uma entrada numa casa. Desse Minha Casa Minha Vida, com entrada de R$5.000. Aí em 4, 5 anos acredito que seja possível na caderneta de poupança você juntar esse dinheiro. Ou até mesmo auxiliar durante o período de faculdade, o que seria provavelmente o mais indicado. E um outro ponto-chave, só para fechar, que foi uma outra pesquisa também que revelou o número de jovens que aderiram ao tráfico de drogas. Trabalhar em biqueira, em boca de fumo. Uma grande parte deles afirma que os gastos dos proventos que eles recebem do tráfico de drogas eles gastam com coisas que eles desejam ter, e a outra parte com a família. Então isso coloca em xeque tudo que eu falei, né? Porque por que não, o jovem não pode trabalhar e ajudar na sua própria família em casa? É um assunto um pouco complicado, é bem controverso, tem vários pontos positivos, vários pontos negativos. Acredito que deva ser realizado um estudo maior em relação a isso e que permita sim o trabalho infantil, desde que ele não seja reduzido à condição de escravidão, tá? Porque a gente não precisa deste retrocesso. No mais, se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, você pode comentar aqui embaixo. Estamos totalmente abertos a discussões. Se você gostou, curta. Se você não gostou também, você tem todo o direito de colocar o polegarzinho para baixo, eu entendo. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva, porque isso me ajuda muito a poder levar o meu conteúdo a outras pessoas. Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Por hoje é só, até a próxima. Fui!